Boa tarde, pessoal. Uma boa live para vocês hoje. Boa semana, uma semana de muitos aprendizados para vocês. Caso tenham alguma dúvida, por gentileza, vocês vão escrevendo, podem abrir o microfone que o professor Jean logo vai começar a aula e a gente fica à disposição, tá? Muito obrigada. Boa tarde, profs. Tudo bem com vocês? Estão conseguindo me ouvir bem? Beleza. Vamos então para o Tira Dúvidas. O Tira Dúvidas de hoje, então, é da live de apresentações e planilhas, né? Ah, eu que passei essa live para vocês e a gente não conseguiu tempo para trabalhar com planilhas. Então, como eu sempre começo a live pedindo, né, se vocês têm alguma dúvida sobre a live anterior, podem ficar à vontade, abram o microfone, quiserem pedir pelo chat, tá? Podem ficar à vontade. E aí, quando não tiver mais dúvida ou sobrar tempo, aí eu vou dar foco aí no planilhas, já que a gente não conseguiu trabalhar, tá? Beleza? Acho que já temos uma dúvida aí. Ah, se o áudio anexado na apresentação deixa o arquivo mais pesado. Sim, tá? Ah, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, vários, para entender isso. Acho que é bem importante também, tá? Porque envolve algumas coisas aí da área de informática mesmo. Então, quando a gente baixa um filme, por exemplo, tá? Então, baixa um filme lá, baixa um vídeo da internet, a metade ou mais desse filme, normalmente, ele é o áudio, tá? O áudio pesa lá bastante. Por quê? Como nas lives lá de gravação de vídeo, edição de vídeo com o celular, a gente fala um pouco, não sei se acho que fui eu até que passei para vocês, não lembro, né, mas a gente costuma comentar que o áudio ele é tão importante ou mais que o próprio vídeo. Então o áudio ele se torna bastante pesado, principalmente quando a gente está falando de slides, tá, porque o slide ele não vem carregado com muita informação de imagem. A não ser que a gente coloque bastante imagens. Então o áudio ele acaba pesando sim. Tudo que a gente assiste, na internet, tudo que está online, ele tem que ser transmitido os dados disso para o nosso aparelho, seja celular, computador, o que for. Então o áudio, quanto maior ele for, quanto melhor for a qualidade, mais pesado ele vai ficar. Se não tiver áudio, por exemplo, é uma coisa a menos para carregar, tá? Mas eu posso te dizer assim, dependendo do áudio, não vai dar uma diferença muito grande. Não é uma coisa assim perceptível. Para ser muito perceptível, tá? A internet tem que ser muito fraquinha e o áudio tem que ser pesado. Senão vai rodar, eu acho que normalmente, mas vai pesar sim, pesa mais do que se não tivesse. E para caso conseguir assistir ou não, aí vai depender muito da internet, tá? Porque, por exemplo, a gente fala de dados móveis, só que nós temos aqui disponível 4G. E é uma coisa muito incerta, né? Às vezes eu estou usando dados móveis aqui em Seara mesmo, e a 4G está funcionando até melhor que a minha internet. Às vezes, depende do que está acontecendo, que a gente está usando a internet em casa, tá ficando melhor com móveis do que com a própria internet lá de casa. E às vezes a 4G é muito ruim, tá? Não carrega nada, assim, bem ruim mesmo. E às vezes a gente nem tem a 4G disponível, o que é pior ainda, porque a internet é bem lenta. Dados móveis não é uma internet muito rápida, tá? Mas acho que se for uma internet razoável, consegue. Nem que trave um pouco, mas acho que vai.
O ideal seria o quê? Só para complementar aqui, a pessoa que for assistir, se não for ao vivo, né, que ela abra o arquivo, ah, se a música tá para começar automática, deixa lá rodando, ou baixa o volume e deixa carregando sozinho, né, o áudio. E se não, você pode deixar lá para disponível para, como eu mostrei para vocês, né, para que a pessoa possa pausar, iniciar a música, o áudio, enfim, quando quiser, e, e ele pode voltar, né? Tem a opção lá de voltar o áudio, conforme a necessidade. E essa pessoa pode dar play e em seguida já pausar. E aí ele vai começar a baixar, né? Vai começar a carregar esse áudio. Espera uns minutinhos aí, depois vai lá e assiste que já carregou um pouco. A gente chama isso de buff, né? Ele está carregando os dados no teu computador para rodar mais rápido, tá? Então dá para fazer isso. Ah, tá. Então, ó, se você deixa visível lá, a pessoa dá play no áudio, e aí ela, se tiver travando, por exemplo, ela dá play no áudio e demorou para carregar, tá travando. Dá um pause lá, depois que ela deu play, já dá um pause e aí espera um pouco. Ele vai continuar carregando um pouco e aí depois pode retomar, tá? E nesse caso aqui, como tu deixou o visível, e se tu não colocou para ele dar play automático, só vai carregar o áudio quando a pessoa der play, tá? Então não vai estar carregando o tempo inteiro. Também é outra situação aí. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Não, vamos lá então. Eu vou mostrar aqui para vocês a minha tela. Beleza. Então vamos trabalhar um pouquinho com o Google Planilhas, tá? Então o Planilhas, deixa eu abrir aqui, ele é o equivalente eletrônico, o equivalente online do Excel, tá? Então a gente usa para fazer planilhas eletrônicas, certo? Para a gente abrir o Planilhas, é o mesmo procedimento que as outras aplicações do Google. Eu posso acessar o menu de aplicativos do Google, tá? E encontrar aqui a opção Planilhas. Ou eu posso digitar o endereço direto aqui, né? No caso do Planilhas é um pouco mais complicado, porque a gente usa a palavra Sheets, sheets.google.com ou google.com/sheets, né? E aí vai abrir o Planilhas, certo? Ele já tem algumas coisas prontas, né? Alguns modelos prontos aqui. E aqui tem os outros arquivos que eu trabalho, que são bastante, tá? Vamos pegar uma em branco. E aí eu gostaria, antes de começar a falar do Planilhas, fazer um pequeno questionário aqui com vocês. Quem de vocês aí, vamos botar assim, 3 níveis de conhecimento? Vamos botar nenhum, básico e intermediário, ou médio, tá? Vocês escrevem aí no chat qual é o nível de vocês em se tratando de planilhas. Pode ser Excel também, tá? Então, não sei nada, nenhum ou nada, básico e médio, tá? Coloquem aí para eu ter certeza.
Beleza. A maioria, então, deve ser básico, né? Vamos fazer os professores de matemática aí. A gente está fazendo tipo de pesquisa, como que é a população, a amostra. Nós tivemos uma amostra aí, pela amostra é básico, né? Margem de erro de 3 para mais, 3 para menos. Vamos lá, então. Entende-se o básico, tá? Eu vou até explicar para vocês, porque eu trabalho muito com Excel. Dou bastante aula de Excel, curso de Excel básico, intermediário e avançado. E a gente considera o Excel básico, né, planilhas básico, quando a pessoa já consegue se virar com, vamos dizer assim, mexer na ferramenta quase toda ela, tá? E, e conhece alguns macetes aí, tá? Então, muita gente acredita até que é avançado, que é intermediário, confunde um pouco o conhecimento, mas é que o Excel e o planilhas não tanto, mas o Excel confunde um pouco, porque ele tem tanta coisa que para você dizer que é Excel avançado, tem que saber muita coisa, tá? E, e é bastante pesado conhecer tudo aí de Excel, certo? O Planilhas, ele não é uma ferramenta tão robusta, tão poderosa quanto o Excel. Embora muita gente aí tem muita aula na internet, muita coisa na internet que mostra o pessoal fazendo coisas assim absurdas, excelente, trabalhos excelentes, incríveis aí com a ferramenta. Só que o trabalho, o rendimento que ele traz para fazer coisas avançadas, a produtividade na ferramenta Planilhas, ela não é a mesma que a gente tem no Excel. O Excel, ele é uma ferramenta chave para todas as outras que produzem planilhas, né? Não tem nada comparável ao Excel em termos de produtividade, tá? Mas o Planilhas, ele é uma ferramenta ótima que quebra um galhão, certo? Antes de começar a trabalhar com o Planilhas mesmo, de mostrar algumas coisas, eu gostaria de já direcionar para vocês para a minha dica mais importante aqui, que é utilizar o site de ajuda do Google, tá? Para qualquer ferramenta. Então, se vocês procurarem aqui ah, suporte, planilhas, Google, pesquisa no Google mesmo. Vocês vão achar o suporte.google.com, tá? E aqui vocês podem pesquisar qualquer coisa mesmo, sobre a ferramenta. Então, por exemplo, só um exemplo rápido aqui para vocês. Lá no Excel tem uma função que a gente chama de PROC-V. PROC-V. Aqui no Planilhas não existe a função PROC-V, ela chama VLOOKUP. Então ele já traz aqui para mim, ó, VLOOKUP. E quando eu pesquiso isso, ele mostra, ó, o que é a ferramenta, exemplo da fórmula, a sintaxe dela explicada, observações, outros exemplos, né, aplicados aqui, e até às vezes mostra aqui algumas funções parecidas, tá? Então, a ajuda aqui do Google tem a comunidade, né, que a gente pode utilizar aí, gente que comenta sobre o assunto, e pode pesquisar e pedir ajuda lá para o pessoal na comunidade. Então, essa parte aqui é a minha dica mais importante. Pronto, acabou a live, né? Ah, sempre eu recorro muito a isso aqui, porque eu tenho muito costume de usar o Excel e às vezes eu não lembro de alguma fórmula, da maioria delas, na verdade, eu não lembro qual é o equivalente aqui no Planilhas. Então eu venho para cá e procuro, tá? Só usar o suporte do, do documentos aqui do Google que não tem erro. Vocês vão achar tudo, ele explica passo a passo aí. Beleza? Bom, vamos lá. Como a maioria tem conhecimento básico, né? Deixa eu até verificar se mais alguém colocou aí. Não, conhecimento básico. Então vocês já devem conhecer a área de trabalho, devem estar familiarizados com como funciona, qual é a dinâmica dessa ferramenta.
Eu vou explicar bem rapidinho. Nós temos uma área de trabalho aqui, um espaço de trabalho, que ele é dividido em colunas, todas nomeadas por letras, e linhas, todas por números, né? O nome dessas linhas são números. A junção de uma coluna com uma linha forma uma célula. Então, nós temos lá um número X de células. Eu não sei aqui, no Excel, aqui ele está mostrando 1000 para mim, 1000 linhas, e até a coluna Z. No Excel, nós temos 1.048.000 linhas, e, se eu não me engano, em torno de 15 mil e alguma coisa colunas, tá? É bastante coisa. Como aqui é online, é meio perigoso a gente ter mais do que tem aqui, porque pode pesar bastante. Eu já vi planilha muito pequena, com, com bastante dificuldade de carregar, pela quantidade de informações que tinha. Então, tem que tomar cuidado na ferramenta online. Infelizmente, isso é um ponto contra, tá? Então, a gente tem aí a formação de células juntando uma coluna e uma linha. Eu sempre gosto de começar mostrando como que a gente faz para manipular essa área de trabalho aqui, tá? A gente pode aumentar e diminuir o tamanho das colunas e das linhas sempre que a gente for em cima, com o mouse em cima na divisória entre uma coluna e uma linha, mas tem que ser no cabeçalho. Então não adianta vir aqui, ó, tem que ser aqui em cima, tá? Uma coisa que muita gente não sabe, tá? Muita gente não sabe, é que essas linhas, essas células aqui que a gente está usando são imaginárias, tá? São células imaginárias. Por que que eu chamo? É um termo que eu inventei aqui. Por que imaginárias? Porque se você colocar informações aqui, né? Vamos botar aqui, Jean, Loialinha. Jean, 18 anos, mora na rua 7, vamos botar aqui 7 de agosto, inventar uma rua aí. Enfim, se eu imprimir essas informações aqui, ele não vai aparecer a linha e as colunas, vai aparecer os dados, tá? Para aparecer as linhas e as bordas, no caso, eu tenho que pintar essas bordas, então são imaginárias. É bem importante a gente conhecer esse conceito aí, tá? Então, às vezes a gente preenche, faz uma tabelona lá e chega na hora de imprimir ou manda imprimir sem olhar, né? E não vai aparecer nada lá das linhas e colunas e tal, tá? Tem que cuidar isso aí, certo? Bom, então, passando o mouse aqui em cima, eu consigo aumentar e diminuir as minhas colunas e as minhas linhas, tá? Então, consigo aumentar aqui, ó. Consigo aumentar, consigo diminuir, tá? Se eu for em cima da letra, clicar e arrastar, eu consigo selecionar várias colunas e linhas. Esse aqui é outro macete, é dica importante aí para vocês conseguirem produtividade, tá? Selecionei várias e eu quero que por exemplo, eu vou colocar aqui só um número, né? Então eu vou colocar uma nota aqui. Só que está muito larga essas colunas aqui. Eu quero deixar pequenininha. Então o que que eu faço? Seleciono várias, ó. Vem aqui no A, seleciono várias delas. Vou em cima da divisória aqui e diminuo. Todas elas vão diminuir juntas, mesmo tamanho. Então, olha que bacana, eu consigo aumentar aqui a produtividade, a velocidade com que eu faço as coisas. Quero aumentar todas de uma vez? Vou aumentar todas de uma vez, tá? Mesma coisa vale para as linhas. Então é bem importante a gente aprender a manipular a nossa área de trabalho aqui para lidar com a ferramenta, né? Outra coisa importante que a gente tem aqui é como que a gente faz para selecionar, arrastar, quais as funcionalidades disponíveis para nós aqui na área de trabalho, tá? Então, quando a gente clica em cima de uma célula, tem várias possibilidades. A primeira delas, eu clicar na célula, segurar o mouse e arrastar, eu vou selecionar várias, tá? Então, cliquei em qualquer lugar,
segurei e arrastei, selecionei vários. Cliquei em algum lugar e vim com o mouse na borda aqui, nesse pontinho aqui, ó, neste pontinho aqui, eu vou arrastar, vou copiar a fórmula, tá? Ou vou usar, como é chamado aqui no planilhas, preenchimento automático. Como eu não tenho nada, não vai ter o preenchimento automático, tá? Quando eu seleciono mais de uma, e eu for com essa mãozinha aqui na borda, vai aparecer, ó. Aliás, quando eu for com o mouse na borda, vai aparecer a mãozinha. Quando aparece essa mãozinha, eu posso arrastar o conteúdo, mover esse conteúdo. Então, deixa eu preencher aqui. Vou botar aqui nome, idade. Meu mouse está meio ruim. Vamos pôr aqui. Vamos preencher as informações aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Então, tenho as informações na tabela aqui. Quero copiar isso aqui. Então, olha o que vai acontecer. Vou vir aqui. Se eu tiver só o nome aqui, esse completar, né, autocompletar, também chama de preenchimento automático, de mover, de copiar conteúdo, copiar fórmula. São várias definições aí. Se eu selecionar só um nome e arrastar, ó, o que acontece. Ele vai copiar esse conteúdo, ó, tá? Se eu selecionar 2, ele vai copiar o conteúdo. Por que ele faz isso? Porque ele está lendo um padrão, ele vai seguir esse padrão. Então, ele existe um algoritmo que ele tenta se completar padrões. Como a gente tem 2 nomes aleatórios aqui, não tem um terceiro nome que ele possa colocar ou inventar, ele simplesmente vai copiar os 2 de novo. No caso da idade, que a gente está falando de número, aí o negócio já muda. Então, eu tenho do 18 para 16. Se eu arrastar, ele vai seguir um padrão. Diminuiu 2, então vou diminuir mais 2, 2, 2, 2, e ele vai seguir o padrão, tá? Ele funciona dessa forma aí, beleza? Se eu pegar um só e arrastar, ele vai copiar. Por quê? Porque não existe um padrão. Ele não entendeu que tem um padrão aí, tá? Ele não sabe, ó, agora eu tenho que ser 14, certo? E a outra ferramenta é o quê? Seleciono todos, se eu for em cima e aparecer a mãozinha e eu puxar, ele vai mover o conteúdo. Tira de lá e puxa para cá, certo? Até aí tudo certo? Qualquer dúvida vocês vão chamando aí. Então, isso aqui é o básico que a gente precisa saber para lidar com a ferramenta. Jean, Oi, só por gentileza, só para tentar quem está preenchendo a chamada, esse último link, porque os 2 primeiros não condiz ao grupo, tá? Só para tá, tentar quem está conectado. beleza. Obrigado. Obrigada aí. Então, olha só, outra coisa bem importante aqui que eu gosto de mostrar é, por exemplo, assim, quando eu tenho mais informações, vamos usar aqui os exemplos, né, de sempre. O João e a Maria sempre aparecem, né? Ah, digamos que eu queira selecionar dados sortidos aqui no meio. Então, quero selecionar Jean, quero selecionar 19, quero selecionar feminino. Como é que eu faço para selecionar só isso? Só esses valores aí? Ou eu quero selecionar o Jean e quero selecionar o João só, tá? A gente usa a tecla Ctrl. Seguro o Ctrl pressionado, então eu seleciono aqui, ó. Vou selecionar Jean, seguro o Ctrl e agora eu vou selecionar João. E ele vai selecionar os dois separados.
Ctrl C e Ctrl V funciona aqui também, tá? Ó, ele vai colar aí, tranquilão, né? Beleza? Show de bola. Agora já sabemos a movimentação básica, a manipulação básica da área de trabalho, a gente já pode começar a avançar um pouco mais, tá? Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou usar um exemplo, vou tentar fazer aqui uma tabelinha com vocês de controle de notas, né? Controle de notas e entregas aí, para a gente gerenciar isso, né? Dos alunos. Então vou fazer aqui uma coisa bem meio genérica assim. Então vamos pôr aqui nome, né? Nome do aluno. Vamos pôr aqui nota 1. A gente pode pôr aqui a matéria, tá? A data, atribuição, caso. Deixa eu mostrar, acho que esse aqui eu vou pular aqui. Depois eu mostro para vocês esse outro. Vamos pôr aqui só as notas. Então, olha, vocês viram que eu digitei todos eles aqui, né? Eu consigo também usar o preenchimento automático? Consigo. Se ele determinar um padrão, ele vai fazer isso para mim. Senão, não vai fazer, né? Então aqui, ó, não pegou o padrão. Vamos tentar aqui. Talvez se eu colocar aqui, ele pegue esse padrão. O Excel ele é mais inteligente nesse quesito aqui, tá? Ele vai funcionar melhor que o planilhas. A gente vai fazer aqui uma média básica, né? Então vou pôr aqui Jean, Maria, João, Ana, Pedro. Notem que esse aqui eu estou usando sempre, né? Que é organização, alinhamento aí da célula. Então, alinhamento horizontal, alinhamento vertical, tá? Eu gosto de manter sempre bem alinhado, organizado os dados. Quando a gente está usando uma planilha, normalmente está construindo tabela, né? A gente está construindo tabela para facilitar a nossa organização e visualização de dados. Próximo passo seria colocar um gráfico, tá? Mas a gente vai manter sempre organizadinha aqui a tabela para facilitar a visualização. E na maioria das vezes eu gosto de deixar informações no meio da célula para elas não se esbararem aí, tá? Beleza? Vamos ver aqui. Na verdade, essa aqui não vai ter muito sentido, né? Porque uma matéria de cara aqui. E aqui vou chutar as notas.
Vamos centralizar todas aqui. E aí a gente vai calcular a média, tá? Então já fica uma dica de fórmula aí. Então vou botar aqui igual. Para professores aí que não têm costume de usar, tá? Ah, normalmente no planilhas, normalmente porque às vezes a gente tem uma situação diferente, mas 99% das vezes a gente começa qualquer operação, ou qualquer fórmula, ou qualquer função com o sinal de igual. Então, normalmente, né, eu faço sempre a analogia, calculadora, né? Calculadora, a calculadora comum, né? A gente vai lá e vai colocar um número mais o outro número e aperta igual para mostrar o resultado. Aqui a gente coloca o igual antes, né? Então, sempre coloca o igual. E a gente sempre vai utilizar o nome da célula e não o conteúdo dela, tá? Bem importante isso. Então, sempre que eu for utilizar um valor desses, eu não vou pegar o valor que está nele, na célula em si, por exemplo, aqui o 6. Eu tenho que olhar qual coluna e qual linha que corresponde a esse valor, e ele vai dizer o nome da célula que eu estou usando. Então, por exemplo, coluna C, linha 2. Então, essa aqui é a célula C2, tá? C2, D2, E2, F2. Sempre olhando essa que eu estou trabalhando, G2. Então, vou utilizar sempre o nome da célula e não o valor dela, tá? No caso aqui, eu tenho uma função específica para calcular a média. Ao invés de eu pegar todos os valores, ao invés de eu fazer isso aqui, ó, esse aqui mais esse valor aqui, eu posso ir clicando em cima, tá? Notem que quando eu clico, ele coloca o nome da célula, mais esse, fecha aí, divide por 4 para trazer a média. Tem uma função que faz isso para mim, que facilita, né? Que é igual média, tá? No caso aqui, se eu não me engano, a função média chama, ele estava até falando antes, average. Average. A gente vai selecionar todos esses aqui, ele vai trazer a média, tá? Lá no Excel, usa o igual média. Aqui a gente tem que usar o average. Onde que eu sei disso? Como que eu sei disso? Porque ele mostra para mim automático, né? Então, ó, aqui ele está já baseada nessa aqui que eu fiz em cima, ele já está sugerindo, né? Mas antes ele estava sugerindo que eu fizesse a média aqui, certo? Não apareceu aqui, não faço ideia. Quero usar a fórmula para qualquer outra coisa aí, vai lá no Google, suporte e pesquisa, com certeza vai achar lá, tá? E bastante exemplos, inclusive. Só que eu não quero refazer toda ela, eu vou arrastar. Então, eu também posso arrastar conteúdo aqui. Ele vai mostrar para mim, ele vai entender, né, esse padrão. Então, eu estou pegando os 4 números aqui e calculando a média. Ele entende que como esta célula aqui está adjacente a esta fórmula aqui e essas colunas aqui, vai fazer a mesma coisa, ele vai pegar esses 4 números e calcular a média deles. Então eu posso arrastar a fórmula, sempre neste canto aqui, tá? Sempre neste canto aqui. Certo? Bom, vamos lá então. O que eu posso fazer de especial aqui para melhorar a minha visualização? Eu vou decorar um pouco essa minha tabela aqui, tá? Vou utilizar aqui alguns métodos, algum jeito que eu gosto tá, de fazer. E olha só, essa aqui é outra dica que eu vou dar para vocês aí, tá? Selecionei uma coluna. Por exemplo, eu quero colocar uma linha aqui dividindo cada coluna, mas eu não quero colocar linhas assim, a tabela, né? Quero dividir só as colunas. Eu vou selecionar aqui uma coluna, vou selecionar outra coluna segurando o Ctrl, lembram?
seleciona, opa, seleciona essa, seleciona essa aqui. Notem que ele vai selecionando, ó, ele vai montando conjuntos aqui separados. Essa aqui e essa aqui. E aí eu vou vir aqui, aqui então tem a opção de bordas, e eu vou colocar a borda aqui, ó, tá? Só que eu vou alterar a cor da borda vai ser esta cor aqui. Tá? Então, coloquei aí a borda, vou colocar uma borda embaixo. Eu estou montando aqui um layout da minha coluna. E aqui eu gosto de fazer assim também, ó. Seleciono alternado, né? Posso fazer até a seleção contrária aqui, para ficar mais bacana. E vou colocar um fundo clarinho aqui, para facilitar a leitura aqui, certo? A minha média, deixa eu até aumentar um pouco, eu esqueci antes. Vamos aumentar aqui um pouco para visualizar melhor aí. Aqui eu vou colocar um negrito. E aqui eu vou colocar uma formatação condicional. Essa é uma coisa bacana que eu gosto de mostrar. Formatação condicional é o quê? Ao invés de eu formatar, por exemplo, eu quero o aluno que tenha a média 7 ou mais, que a célula fique verde, que a letra fique verde, né? O número. Alunos que têm entre 6 e 7, ou entre 5 e 7, que fique amarelo. E quem tem a nota abaixo de 5 vai ficar vermelho. Tá? Estou chutando aqui umas médias, né? Uns valores. Então, vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todos eles e vou vir aqui em formatar, se eu não me engano, e vai ter formatação condicional. Formatação condicional é o quê? Ao invés de eu formatar item por item, com a cor que eu quero, eu ler, esse é 6, eu vou colocar vermelho. Esse é 7, eu vou colocar verde. Eu vou criar uma condição para que o próprio planilhas formate isso automaticamente. Se eu precisar mudar uma nota aqui, vai ser tudo feito automático, tá? Então, vou fazer aqui, ó, por exemplo, regra de formatação. Formatar as células C. Tá? Eu vou botar aqui. Se for maior ou igual a 7, eu vou escolher aqui o que vai acontecer. Eu vou escolher que a cor da letra vai ser vermelha. Vai ser negrito. Certo? E o fundo não vai ter nada. Vou botar aqui nenhuma. Simplesmente não vai formatar o fundo. Certo? Vou dar um concluído e vou fechar aqui, ó. Então, todas as notas acima de 7 vão ficar assim. Lembrem que eu selecionei todos eles aqui, então todos eles têm essa regra, tá? Não só esses 3. Por exemplo, se eu vir aqui e botar um 4, a média... Opa, tá com a nota boa esse aqui. Vou botar aqui um 6, a média baixou, já não está mais vermelho, né? Esse aqui, vou mudar a nota aqui, ó, vou botar um 7, a média foi lá para 7, né? Então, melhorou. Ficou vermelho. E assim por diante, tá? Não gosto desse vírgula 25. Quero que seja menos aqui, ó. Vai ser menos aqui. Eu vou diminuir. Aqui tem a opção, deixa eu ver, é esse aqui, né? Aqui, ó. Aumentar e diminuir o número de casas decimais, tá? Eu quero diminuir o número. Ele vai arredondar, beleza? Não quer diminuir, quer deixar assim, pode deixar sem problema. Bom, aqui eu deixei vermelho, né? Eu vou mudar, porque eu vou colocar mais uma regra. Então, eu vou vir aqui em formatação condicional. Eu vou clicar em cima dessa regra aqui e eu vou mudar aqui. Não é vermelho. Para quem está aprovado, vai ser a cor verde. Só que eu quero um verde melhor. Quero um verde que dá para ver, porque o verde muito clarinho é difícil de visualizar aí. Vamos pegar um verde aqui mais... Esse verde aqui. Tá? Deixa eu fechar aqui, concluído. Só que eu quero que fique amarelo e fique vermelho, conforme a nota. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar outra regra.
Essa minha outra regra vai ser bem parecida. Ele vai formatar células que o valor delas é menor que, vamos pôr aqui, é menor que, eu vou pôr um valor aqui, 5. Então, menor que 5 vai ser o quê? Vai ser reprovado. Vamos colocar aqui cor vermelha e sem mexer no fundo, tá? E vai ser negrito. Vou dar um concluído. Vamos fechar aqui. Então, ó, notas acima de 7, de 7 para cima, verde. Notas abaixo de 5 vai ficar vermelho. Vamos testar com essa aqui. Vou pôr aqui um 4. Ainda não foi. Aqui vou pôr um 4 também. Então, ó, baixou de 5, ficou vermelho. Tá? Isso vai funcionar para todas elas. Agora, essas aqui eu quero que fique amarelo, para indicar que está em exame, por exemplo. Vou selecionar aqui todas elas e vou vir aqui em formatar, formatação condicional e vou adicionar mais uma regra. Eu tenho que ter uma regra para cada cor que eu quero que apareça. Vamos pôr aqui, está entre. O valor está entre 5.1, né? Agora não lembro se é 5.5,1 que coloca, acho que é ponto. 5.1 e 6.9, né? E vamos testar essa regra aí. Só para ter certeza, né? É um pouquinho diferente do Excel, vamos pôr aqui em negrito. Vamos ver se está funcionando aqui. Ó, não pegou a regra aqui, vamos ver aqui. Acho que tem que ser vírgula. Opa. 5,1 e 6,9. Aí, agora foi. E ele vai mostrar amarelo aqui. Então eu consigo controlar. Por que que eu faria isso? Se eu tiver 30, 40 alunos, né, e quiser visualizar melhor, quiser facilitar a minha visualização, posso utilizar essa ferramenta de formatação condicional. Nós Bom, temos uma dúvida do Adelmo, Jean. Ele está perguntando, não tem modelos pré-estruturados de planilha já disponíveis para a gente não ter que ficar desenhando toda vez uma planilha? Eu posso usar a mesma planilha para várias turmas? tá, deixa eu ver se eu entendi. Um modelo estruturado, já pronto. Olha, tem, tá? Tu vai achar na internet, tu vai achar aqui no Planilhas muita coisa pronta. Agora, que sirva exatamente para o teu propósito vai depender muito, tá? A minha sugestão sempre é criar uma e poder utilizar ela para várias coisas. Eu mesmo replicar ela, né? Replicar um modelo. Mas tu vai achar, com certeza. Um exemplo, tu vai achar uma planilha para controlar a média de aluno, nota, fazer como se fosse um boletim, né, que eu fiz aqui. Tu vai achar, tá? Vai estar pronto ali. Mas, de repente, tenha coisas ali no meio que tu não queira. Ou que não fazem sentido para ti. Ou vai faltar alguma coisa ali no meio dela, né? E aí... Mas deve achar, sim. Acho que... Não sei se eu entendi a pergunta, né? E se tu pode usar a planilha para várias turmas, a gente tem, inclusive... Jean, Oi, posso falar? pode, fica à Boa vontade. tarde. Boa tarde. É mais ou menos isso, porque assim, me dá a impressão de que a gente não tem tanto tempo para ficar criando uma planilha, não é? Então, assim, a formatação da célula, eu acredito que teria que ser feita pela gente, mas um modelinho, como tem, daqui a pouco lá no Excel e tal, a gente encontra alguns modelos pré-determinados e tal, seria interessante. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta que você, por favor, se não der para responder agora, a gente deixa
lá para frente e tal, porque eu não lembro se a gente chegou a comentar isso. Mas Aham. lá no Google Classroom, a gente tem como exportar uma planilha. Só que quando a gente vai, a planilha de notas, no caso, quando a Aham. gente faz essa exportação da planilha de notas aqui, ela cai no Excel, mas ela cai tudo errado, não vem corretinho, não vem. Existe uma planilha específica para que eu tenha baixado no meu computador para exportar essas notas e ela ficar o nome do aluno, as notas organizadas em planilhas? Existe algum programa específico, algum aplicativo específico? Porque eu tentei baixar as notas dos alunos e ela fica tudo, sabe, letras estranhas, não tem nada a ver com o que está no sistema, mas ela dá a opção de exportar as notas e, no nosso entendimento, ficaria como se fosse uma planilha de notas, como um boletim que você está montando aqui. Eu não Aham. sei se a gente vai ver isso lá para frente também, ou, enfim, era essa mais uma dúvida minha também. Eu vou tentar dar uma olhadinha aqui e já te respondo. Sobre a outra questão aí, Adelmo, eu sempre sugiro o seguinte: a, a possibilidade de a gente encontrar modelo pronto é tranquilo, a gente encontra muito modelo pronto para depois poder formatar. O que eu particularmente sou um pouco contra os modelos prontos pelo seguinte: se ocorrer algum problema de configuração, por exemplo, de alguma fórmula, alguma função, alguma coisa lá no meio da planilha, como não fui eu que fiz, é muito difícil de encontrar qual o problema e corrigir. Então, quando a gente pega uma coisa pronta, a gente corre esse risco também. E já aconteceu comigo de pegar uma planilha pronta, era uma atividade de controle de. ah, Era para fazer controle de horas extras e gerenciamento de folha de pagamento, que é uma atividade que eu estava fazendo com os alunos. E eu peguei uma pronta para mostrar para eles um modelo bem completo. Como não tinha dado tempo de montar aquela planilha por conta, acabei deixando uma pela metade e peguei uma outra completa. E fiz a atividade até quase final da aula. No final da aula, quando eu mexi numa formatação, numa célula, aliás, numa fórmula, essa desconfigurou toda ela. Só que eu não sabia qual era o detalhe que tinha que reconfigurar, porque não fui eu que tinha feito aquela fórmula, né? E acabei perdendo todos os dados, né? Toda a planilha desconfigurou lá as informações antes de eu poder gerar um relatório. Então, é uma dica só para ficar atento a esse problema também que pode ocorrer, tá? Da gente às vezes pegar uma coisa pronta e e correr o risco, né, de ter esse problema aí. Eu entendo, a gente tem falta tempo, né, tempo é uma coisa que parecia que ia sobrar, mas na pandemia aí, a gente mudou totalmente o conceito, né, do que é aula online, do que é esse ambiente EAD, principalmente para quem trabalha todo o dia, né, em cima disso. E realmente falta tempo, mas assim, Ah, a minha sugestão é criar um modelo, cria um único modelo teu, né? Tipo esse modelo aqui, antes de preencher, eu crio ele inteiro e salvo esse modelo. Então vem aqui e faço assim, ó, modelo e boletim, modelo boletim, Jean. E vou lá e salvo. Vou lá no meu Drive, então vou abrir aqui o meu Drive, deixa eu ver aqui. Ah, drive.google. Eu venho aqui, ó, procuro aqui o meu modelo, deve estar aqui no último. Tem bastante coisa aqui para organizar também. Esse aqui é um outro modelo que eu fiz, eu até vou mostrar para vocês aí. Deixa eu filtrar aqui. Ah, planilha pertence a mim e deu. Eu tenho esse aqui.
Vou fazer uma cópia. Tá? Deixa eu mostrar a localização do arquivo. Então, cópia de modelo, tá aqui, ó, a cópia que eu criei. E aí eu vou abrir essa cópia aqui, e essa aqui eu não mexo mais, é o meu modelo lá. Ele vai ficar lá em branco, sempre que eu precisar um novo, vem aqui. Tá aqui esse aqui eu vou mudar o nome, já vou trocar aqui o nome. Esse aqui então vai ser, por exemplo, Boletim Turma 3, exemplo, né? E aí eu começo a preencher e eu tenho esse boletim aqui, exclusivo para a turma 3. Quero para a turma 4, turma 5, turma 6, eu vou lá, crio um novo e abro uma cópia daquele outro lá e continuo, né, preenchendo. Ou eu posso criar planilhas, né? Então eu tenho aqui, ó, página 1, né? Eu posso duplicar essa página, ó, por exemplo, duplicar. Então eu tenho essa aqui e tenho essa aqui. E aí eu mudo de nome, né? Por exemplo, aqui eu coloco um nome com 2 cliques, seria turma 1, aqui turma 2, tá? E aí eu posso colocar várias turmas no mesmo arquivo, ou ter um arquivo só para isso tudo, tá? O que a gente tem aqui, eu posso até mostrar para ti, é uma planilha, essa aqui é um outro modelo de boletim, né, que eu fiz mais completo, e aí a gente usa frequência, tá? A total de frequência, colo no tempo baseado na carga horária da matéria, e utiliza uma função para verificar se ele está aprovado ou reprovado em exame, né? Vai dar só faltou a formatação condicional. Então já é um pouquinho mais avançado, né? E também tem 3 páginas, utilizando alguns gráficos aí. E aí a gente tem uma aqui, que eu vou até mostrar para vocês, que a gente usa aqui no Senai nesse momento, né, como apoio. Além do sistema que nós temos com os alunos, nós temos esse diário de classe compartilhado, que fui eu que criei, no caso, né, é uma planilha que eu criei, e que a gente usa, por exemplo, aqui, né. Então é um modelo que está replicado para todas as turmas. Então eu abri aqui, ó, para a turma de informática, né, aprendizagem industrial e informática. E aí eu tenho aqui a lista de alunos, e aí a gente coloca aqui, por exemplo, a data, o nome da unidade curricular, quem trabalhou, e aqui a gente preenche com atende e não atende, né, de acordo com as atividades que a gente propõe para o dia, tá. E a gente põe o nome dos alunos e coloca aqui essas informações, tá. Então, tem junho, julho, agosto e tem para, né, de várias turmas aí, certo? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu abrir aqui. É esse que nós estava trabalhando, né? Esse aqui. Certo. E deixa eu ver aqui do Classroom para ti antes de fechar. Infelizmente é muito pouco tempo para nós trabalhar com planilhas, porque é muita coisa, tá? Eu, eu tentei realmente assim ir mais para mostrar para vocês o funcionamento básico, mostrar para agilizar o trabalho de vocês, né? Deixa eu pegar uma turma aqui. Até, Jean, não sei se foi também respondida a dúvida da Gorete. Deixa eu ver. No chat? Isso, ela estava lá nas planilhas e ela acabou perguntando se dava para arredondar a média, depois se puder retomar. Ah, eu acho que sim. Eu mostrei aqui. A gente seleciona. Acabei mostrando até sem ver lá. Aqui a gente usa esses itens aqui, ó. Esses 2 botões. Tem diminuir o número de casas decimais e aumentar, né? Posso Ok. diminuir e ele vai arredondar. Eu estou em 2 lives. Só para reforçar também sobre a lista de chamada que eu mandei, por último aí, a atenção que é para responder a última lista de chamada. Quem respondeu os 2 primeiros links, que foram os primeiros enviados, não tem problema. Só responde novamente o que eu mandei ali agora, por último, que
que a gente vai considerar esse, tá? Não tem problema nenhum, só para tranquilizar os profs. Os alunos que não entregaram a atividade, eu estou mandando um e-mail para eles, pedindo se eles têm alguma dúvida e se eu como professor, posso ajudar. Muito obrigada, era isso. Aqui é apenas um exemplo. Certo. Deixa eu tô vendo aqui, Adelmo, para ti, a parte de exportar as notas aqui. Só para confirmar, Adelmo, tu disse que exporta essas notas aí do Google Classroom. Tu vai lá na guia notas e exporta elas, é isso? Isso. E aí ele não, por exemplo, quando a primeira informação que eu recebi é que a gente cairia numa planilha onde teria o nome de todos os alunos e as notas que eles teriam de cada componente curricular, não é? Mas eu tentei fazer inúmeras vezes e ela cai num documento totalmente alheio, sabe quando fica um documento cheio de letras estranhas, esquisitas e tal? É Aham. isso que aparece. Ela não nunca conseguia estar exportando e montando uma planilha que ela gera uma planilha, mas gera uma planilha toda, um documento completamente indescritível, não dá para a gente entender nada, não é? Eu não sei se precisa necessariamente, até tentei pesquisar na internet para ver se existe algum aplicativo ou algum modelo de planilha específico para estar baixando do Classroom, mas não consegui nada. Porque eu, na verdade, eu nunca exportei as notas aqui do Classroom, tá? Então, Mas tudo bem, até Gia, não tem problema. Eu só perguntei, quem sabe, se você, né, já que está trabalhando com planilha, se existe. Eu só queria saber se existe um modelo específico de planilha para a gente estar exportando essas notas. é Mas o que tudo bem, bem ele, tranquilo. Eu não quero que você se atrase aí por causa disso. não, é o que ele sugerir. Na verdade, modelo assim não vai ter. Vai ter o que o Google gerar é o modelo dele. Então, Ah, não, mas aí nós que temos que mudar. ele Aham, gera um documento totalmente incompreensível. certo. Eu vou tentar fazer um negócio aqui, só para ver o que que vai acontecer. Porque aqui não vai dar. Ia dizer copiar e colar o boletim do Classroom, mas não vai ter aqui, porque ele vai copiar um monte de texto junto, então não vai dar. Ele não, e ele copia daí tudo aleatório, no caso, ele não deixa organizadinho como está ali. Eu também Aham. tentei fazer isso, também não deu. Então vou ficar te devendo essa, na verdade. A gente Não tem tá. problema, bem tranquilo, Gia. Só perguntei, quem sabe vocês que estão mais, né, envolvidos com isso, quem sabe, mas é bem tranquilo, pode ficar tranquilo. Eu nunca cheguei a fazer justamente por isso, porque eu deixo as notas no Classroom e tem o sistema, né? O nosso sistema é o SGN e ainda tem aquela planilha lá, então nunca surgiu essa necessidade de fazer, nunca No tentei nosso fazer isso. caso, o Classroom não conversa com o professor online, não é? Então eu tenho Uhum. que repassar todas as notas do Classroom para o professor online. E aí eles não se conversam, não é? Então eu pensei que, tipo, conseguindo gerar as minhas notas numa planilha, eu ficaria mais fácil para mim estar lançando depois as notas no professor online. Mas bem tranquilo, tá? Obrigado Aham, pela atenção. beleza, dispõe. Pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida, nós chegamos ao fim. Infelizmente, tem coisa que eu não consegui mostrar para vocês aqui, tá? É uma pena, tem bastante coisa, o planilhas, né, a ferramenta de planilha eletrônica é uma ferramenta excepcional para a gente usar aí, dá para aplicar para muita coisa, dá para salvar muita coisa aí, já me salvou várias vezes essas ferramentas, e a vantagem que é online, né, a gente consegue criar aqui conteúdos
online, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês, contribuído aí para essa pouca coisa que eu vi aqui hoje, que eu mostrei para vocês, mas que tenha contribuído aí para tornar o uso da ferramenta mais prático para vocês, tá? Uma boa tarde aí para vocês. Muito obrigado pela atenção.